Nós já vamos trazer também aqui no nosso programa, nessa sexta-feira, a participação do deputado estadual Zé Nunes, que participa sempre com a gente aqui toda sexta-feira para trazer os principais destaques aí, o que é assunto, o que foi assunto também na Assembleia Legislativa relacionada à agricultura. Muito bom dia, deputado. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos, toda a nossa sintonia aí, né? Depois de uma chuva que está forte, eu tive em Camaquã essa noite, Arambaré, chuvisca, e estava chovendo muito. Agora estou aqui em São Lourenço e é uma chuva, aqui choveu bem menos, né? Uma chuva bem mais tranquila. Mas eu não sei qual o volume de chuva aí, mas eu acredito que tenha lugares que possa ter passado de 100 milímetros pelo que choveu ontem de noite. Pois é, nesse momento está até chovendo mais calmo também, mas a gente vai até apurar aí com a UD, né, que tem sempre sempre tem esses dados, né, de quanto choveu. E até o momento a gente não tem informação, pelo menos, também de nenhum estrago, nada, né? Isso é bom, né? Porque normalmente nesses dias que estão marcando muita chuva, as pessoas já começam a relembrar o que foi ano passado, por exemplo, né? Até o momento não temos nenhuma informação sobre isso, pelo menos. Estava muito seco, né? Precisando também de chuva. Mas, Pablo, recuperando um pouco a pauta aí da semana, né? Os assuntos que nós tratamos no Parlamento Gaúcho, né? Um assunto importante é a aprovação, né, de um projeto que teve bastante discussão, né? Um projeto que vai envolver um volume de recursos bem interessantes, um projeto de quase R$ 1 bilhão que serão aplicados, né, na agricultura, especialmente na recuperação de solo. Então, já alertando os agricultores que comecem a procurar a Emater, né, a Emater vai operacionalizar tecnicamente esse projeto. O que é esse projeto? Na verdade, o governo do estado hoje conta com um fundo de recursos de investimento para a recuperação, né, para obras e para iniciativas de recuperação do estado do Rio Grande do Sul a partir da enchente. Da onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro, ele é daquelas parcelas da dívida federal, né? Quando o presidente Lula veio a primeira vez aqui no estado com a questão da enchente, ele apresentou uma proposta de que o estado ficaria 3 anos sem pagar a parcela da dívida com a União. Na verdade, as parcelas, elas não foram, o valor da dívida ele não foi abatido. Como é que vai funcionar? Essas parcelas foram suspensas de pagamento e foram postergadas para o final do contrato. Mais ou menos como um agricultor faz uma negociação de dívida no banco. Bom, o valor dessas parcelas, né, que o Estado teria que pagar, fica para o Estado usar em investimentos. E teve uma outra coisa importante, que os juros do montante da dívida, de toda a dívida, ele foi congelado. Então, nesses 3 anos não tem pagamento das parcelas da dívida, mas também não tem nenhuma incidência de juros sobre o total da dívida. Então, a dívida não aumentou. Isso é importante, ela congela por 3 anos e todos os valores que seriam pagos são colocados num fundo para que o Estado possa fazer obra, possa fazer o que quiser. Bom, lembra que houve uma polêmica, que alguns queriam que o governo perdoasse a dívida e tal, né? E aí entra aquela questão legal, né? Que no caso dos estados com a União, é uma questão legal. A gente pode comparar mais ou menos os filhos, né? Se você tem 5 filhos na mesma condição e, vamos dizer, você dá uma coisa para um e não dá para os outros. Na lei não tem como fazer, independente de qualquer que possa acontecer com qualquer um. Na legislação todos têm que ser tratados da mesma forma, se tratando de uma situação como essa. Então, com relação à dívida, ocorreu essa formação desse fundo, e que ele vai ter hoje ele está com 3 bi e pouco, né? Ele vai chegar a 14 bi no final dos 3 anos. Bom,
Então, o Estado apresentou um projeto de lei, né, criando um programa de mais ou menos, vai ser 950 milhões, quase 1 bi. E esse programa, ele vai para a recuperação de solos, para estruturar melhor a Emater, né, e esse programa vai também para um repasse de R$30 mil por famílias de agricultores, veja bem, que apresentarem um projeto, e esses R$30 mil totalmente a fundo perdido. Para famílias que apresentarem um projeto de conservação do solo, recuperação, né, obviamente em consonância com a Emater dentro do município, e as regras de aplicação do dinheiro, elas ainda não estão bem claras. Nós aprovamos algumas premissas lá, nós entramos com algumas emendas também, que algumas foram acatadas pelo governo, outras não, né? E esse programa, então, ele vai ser implementado. Recurso existe para ele, porque é desse fundo e o recurso já está no fundo. Então é muito importante que os nossos agricultores, né, que queiram participar, que queiram se beneficiar, e ele é especificamente voltado à agricultura familiar, certo? Então é muito importante, Pablo, agora, que os agricultores que tenham interesse procurem os escritórios da Emater, procurem lá os seus sindicatos, porque esse programa ele vai ser apresentado regionalmente, vai ter uma divulgação maior, mas nós acabamos de aprovar nesta terça-feira, então, a aplicação desses recursos. O que eu diria, né? Ele é talvez se a gente fosse montar o programa, a gente montaria ele de uma forma um pouco diferente do que o governo fez, né? Mas ele é um programa importante, ele não é um programa que vai resolver, né, a situação de todas as famílias, mas ele é um programa que ele pode ser um plano piloto. Por exemplo, um agricultor que quer fazer um planejamento de conservação de solo de sua propriedade, ele pode procurar a Emater, fazer um plano com a Emater e solicitar os recursos. São R$30 mil a fundo perdido, né? E ele pode, quem sabe, ali na comunidade se tornar uma referência, um modelo, né, de aplicação de tecnologias, né, conservacionistas, né? E uma coisa assim que o Rio Grande do Sul deixou muito de olhar para o solo, cuidar da terra, né? Nós tínhamos programas de microbacias já no estado do Rio Grande do Sul, nós tínhamos o programa estadual de conservação de solo e água lá nos anos 80, inclusive eu tenho aqui na minha biblioteca, Pablo, onde é que está? Eu estou olhando meus livros aqui, na minha biblioteca eu tenho um manual de conservação de solo e água, lá está ele, ó, lá em cima, o manual de conservação de solo e água, que é um produto, foi feito um livro lá nos anos 80, veja bem, quanto tempo faz isso, né? Naquele tempo o Rio Grande do Sul também não tinha as tecnologias de plantio direto como tem hoje, mas tinha muito mais preocupação com o solo naquela época e tinha políticas do que hoje mesmo não tem, né? Então esse projeto, eu acho que ele é um projeto interessante. Então os agricultores que quiserem procurar, eu acredito que o projeto, por exemplo, o agricultor tem uma área mais declivosa lá, e ele quer implantar naquela área, em vez de fazer culturas anuais, ele quer fazer um plantio de culturas permanentes. Se tiver dentro de um planejamento com a Emater de conservação de solo, ele pode usar esse recurso para comprar muda, para preparar aquele lugar, para ele fazer o plantio, preparar aquela terra, comprar calcário, enfim, né, fazer o sistema de plantio com camalhão, terraçamento, enfim. Mas isso vai ser tratado nos municípios, vai ser tratado projeto a projeto. Eu quero aqui lembrar, então, que os agricultores terão esses recursos, fiquem atentos, procurem a Emater, né? Não vai ter para todos os agricultores, com certeza, né? Porque o valor não, ele é um valor interessante, mas não é tudo isso. Também esse valor prevê a compra de tratores para terraceamento. Então, uma associação de agricultores que quiser fazer um projeto de conservação do solo e que quiser lá ter um trator para isso, a gente não sabe bem como é que eles vão implementar, como é que o Estado vai implementar o programa. As regras não ficaram bem claras, mas a ideia é que talvez se compre para o Estado do Rio Grande do Sul mais de 1.500 tratores, né? Tratores grandes, tratores preparados para fazer terraço de base larga, né? Para tratar nessa linha da conservação do solo.
Nós aprovamos, então, esse programa na Assembleia e o Estado tem a responsabilidade de aplicá-lo agora. Outro tema que continuamos debatendo, e acho que avançou nesta semana, Pablo, foi o tema, e foi na terça de manhã às 11 horas a reunião, o tema da qual a proposta que nós vamos levar para Brasília sobre a questão do PROAGRO. Nós tínhamos uma proposta da FETAG, nós tínhamos uma proposta da FETRAF, e nós tínhamos mais outras propostas assim soltas. O que a gente fez? Uma reunião na terça de manhã, uma reunião longa até, começou às 11 horas, terminou 1 da tarde, uma reunião para conseguir unificar, né, para que a gente possa levar para Brasília agora para abrir o diálogo com o Banco Central, com a Fazenda, com o Ministério do Planejamento, especialmente são esses ministérios mais importantes, até com o Centro de Governo, alguns ajustes que nós vamos precisar fazer naquelas medidas que o Banco Central emitiu no início do ano. A nossa ida para Brasília seria no dia 14 e 15. Nós estamos adiando a saída por conta de que o ministro do Desenvolvimento Agrário não vai estar em Brasília, ele vai estar na China, numa missão que o governo está fazendo à China. Nós vamos ter também os parlamentares trabalhando de forma virtual nessa semana por conta dessa situação. Então, não contar com os deputados federais numa semana inteira em Brasília e não ter a possibilidade também de ter o MDA participando das reuniões no planejamento e na Fazenda conosco, enfraqueceria nosso pleito. Então, nós estamos programando para a semana seguinte, né? Não vamos ter a reunião da Comissão da Agricultura, possivelmente, naquela semana, e vamos estar em Brasília tentando, então, abrir esse debate mais uma vez e definitivamente construir, né, algumas mudanças que ainda precisam ser feitas, porque senão nós vamos ter problema com a questão do acesso ao crédito. O limite do PROAGRO limita o crédito, porque se o agricultor não tiver um acesso ao PROAGRO, o banco não financia. E também o PROAGRO, da forma como está, ele acabou se tornando de mais difícil acesso, mais caro para o agricultor e com menos capacidade de indenização em caso de sinistro. Então, o Banco Central emitiu um conjunto de medidas, são 6, e elas são todas de aspecto restritivo. Nós entendemos que, né, estamos levando também algumas propostas gerais para a melhora do programa, mas em cada medida dessa a gente tem uma proposta, que aqui seria muito burocratizado ficar detalhando uma por uma, mas a gente vai estar levando esse debate também lá para Brasília, junto com os parlamentares e as entidades da agricultura familiar. Contamos com a FETRAF, contamos com a FETAG, contamos com a MPA, contamos com as cooperativas da agricultura familiar. Enfim, nós vamos ter um espectro de entidades bem interessantes para estar conosco lá em Brasília. E ainda um debate desta semana que surgiu, né, por solicitação do Fundo Estadual de Sanidade Animal, FESA, né? Uma solicitação, uma demanda, e me surpreendeu assim o conjunto de entidades da agricultura que vieram ocupar o espaço dos assuntos gerais de ontem sobre, né, o que fazer com os javalis no estado do Rio Grande do Sul pelo que eles avançam. Um problema que se tornou grande, que hoje toma uma proporção assim maior do que a gente imaginava, né? Porque o mecanismo de caça e de controle do javali não está dando conta do que ele está representando, né? Ele está dificultando a produção animal nas regiões onde que tem pecuária um pouco mais extensiva, né? Lavouras, né? É um negócio impressionante. Os relatos, né, do que os javalis estão fazendo e as dificuldades que nós estamos tendo para o controle dos javalis. Então, a gente também sabe que, embora nós tenhamos limites para propor e termos iniciativas legislativas estaduais nesse campo, porque, embora ele seja uma espécie exótica, né, ele é uma espécie que convive com a nossa fauna, e quando o tema da caça, ele acaba sendo um tema que tem dois olhares. Primeiro, é uma consciência de que todos que temos que ampliar o controle dele, né? A caça é uma das formas, mas ao mesmo tempo a caça, quando
se libera muito a caça do javali, os caçadores muitas vezes não respeitam, né, e não caçam só o javali, acabam caçando todas as espécies que vêm pela frente. Isso tem sido um problema. Então, mas de qualquer forma, já se observou de que a caça por si só, dificilmente nós vamos conseguir controlar essa espécie. E ela avança muito forte no Rio Grande do Sul, agora subiu a serra, né? Está também nas regiões da serra, né? E claro, a região da serra ainda tem reservas de mata, né, por conta da declividade, e eles ali também estão encontrando muitos lugares onde eles podem ficar, porque ele era uma espécie mais assim do Pampa aqui, né? Aqui no Pampa já temos problemas seríssimos com os javalis. Então, um desafio, assim, nós vamos fazer um compilado de todas as iniciativas legislativas que a Assembleia Legislativa já tem aqui no Estado, né? Vamos juntar tudo isso, vamos ver como a gente pode, né, dentro do espectro de ação legislativa nosso, o que a gente pode propor de mudanças, né? Quem hoje trabalha no controle, próprios representantes, o presidente da Associação dos Controladores do Javali, que hoje tem uma associação, né, que trata desse assunto, reclamam, né, do excesso de burocracia para você poder caçar, de todas as liberações que tem que ter, embora seja autorizada, se torna muito burocratizada, né? Então, eu acho que tem um ponto importante assim, para a gente avançar nisso e ver o que a gente pode fazer, dado o grau de preocupação. Ontem nós tivemos a FETAG, nós tivemos a FARSUL nessa reunião, nós tivemos a FAMUS nessa reunião, nós tivemos o Ministério da Agricultura, e foi assim uma reunião de assuntos gerais da Assembleia que virou quase uma audiência pública, tamanha a gravidade, né, e a preocupação com os javalis, né, pelo que eles estão causando de dano, né. Só para lembrar, né, o javali ele é praticamente ele é um porco, né, vamos falar aqui de maneira simples, é um porco selvagem, mas ele não é, esse javali que nós estamos falando, ele não é uma espécie natural, né, do nosso bioma aqui. Ele é uma espécie da africana que veio para cá, se adaptou muito bem, cruzou, né, com o suíno também doméstico, né. Então o javali hoje ele tem um conjunto de variáveis, porque ele ao cruzar o pessoal chama de javaporco, ele cruzou com a suíno que é criado mais de maneira mais doméstica e mais, eu diria assim, menos comercial, mas mais para consumo, e criado mais solto, como é o sistema das criações domésticas mais simples. E isso acabou que gerou aí uma variabilidade também, uma espécie que ela está, né, cruzada e apresenta diferença de um lugar para o outro, mas todas elas com a mesma situação, uma grande capacidade de proliferação, né, de reprodução, e uma grande capacidade de se adaptar. Como ele é um bicho que come tudo que vem pela frente, né, ele come planta, ele come raiz, ele come fruto, ele come ninho de assim, ovos, filhotes de outras espécies, bom, o que vier pela frente. Então ele acaba se defendendo muito bem, né? Inclusive tem vídeos aí na internet, às vezes, de javali atacando pessoas, né? Claro, não para comer, mas acaba atacando também, né? Eles são bem perigosos nesse sentido também, né? Eles atacam e tem casos assim, relatos assim, aqui ontem aconteceu mesmo lá na Assembleia, de eles atacarem pessoas assim. Outra coisa, né, aqui na região da fronteira, para quem tem a pecuária, seja bovino, ovinos, né, não pode deixar a ovelha parir no campo, porque ele vem e ele come, ele acaba comendo a cria e acaba comendo, inclusive matando a ovelha, né? E vaca também é a mesma coisa. Então, assim, é um desafio que nós temos pela frente aí com os javalis do que fazer. Nós temos aqui na nossa região, aqui no banhado do Caipira, aqui embaixo, aqui na costa da Lagoa, já no lado de São Lourenço, nós temos toda a mataria do Camaquã aí, onde nesses banhados no entorno tem muito javali, né? Mas aqui ainda nós temos uma região que a gente tem a região
de agricultura familiar, com mais gente no campo, e o pessoal tem feito uma caça, né? Isso tem feito com que o javali não tenha conseguido se expandir tanto para cá. Mas essas regiões onde que são propriedades maiores, ali tá uma situação pior ainda. E agora, claro, ele está começando a entrar na própria região da Serra. Acredito que lá ele vai encontrar, né, também uma situação de caça. Os gringos italianos têm essa natureza de gostar de uma caçada, e certamente ele vai encontrar lá também um mecanismo de controle mais forte. Mas tem regiões que já não, o pessoal já não acredita mais que através da caça possa ter um mecanismo de controle, já está pensando que tem que se buscar outros mecanismos para controlar o javali. Então, um assunto que nós vamos ter que tratar também, né? Assim como estamos tratando de outros, como é o caso do 2,4-D, que tivemos a reunião lá em Jaguari, agora vamos ter dia 19 aqui em Dom Pedrito, né? Talvez a comissão vai ter que também propor alguma coisa nesse sentido. Vamos estudar nessa questão. Deputado Zé Nunes, muito obrigado aí pela sua participação nessa sexta-feira, e com certeza são assuntos aí, e esse do javali também, que interessam muito aí para a gente seguir acompanhando. E vamos seguir acompanhando aí toda sexta-feira com a sua participação. Obrigado, Pablo. Bom dia para todos os ouvintes, e que a chuva seja boa em quantidade e também que seja calma, né? Isso mesmo. 7h57. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos para o encerramento do nosso programa, o Campo em Dia. Você está ouvindo o Campo em Dia, as notícias do agronegócio e as primeiras informações da manhã.